Depois dessa derrota para o Fluminense, já adiantando, o técnico Fernando Diniz acabou de ser anunciado como o ex-treinador do Gigante da Colina. O Vasco demitiu não só Fernando Diniz, mas também sua comissão técnica, uma decisão tomada pelo presidente Pedrinho. A gente estava apurando essa informação até o momento que foi confirmada, e aí o Pedrinho ele já foi avisar ao técnico Fernando Diniz que ele não é mais treinador. Depois de uma derrota para o Fluminense, depois de um retrospecto de 2026 em que o Vasco praticamente não conseguiu vencer nenhum jogo importante, em que nem mesmo o desempenho outrora protegido pelo que se via em campo, pelo que se criava de chances, o Vasco conseguiu demonstrar hoje. Era difícil até encontrar qualquer tipo de argumento para poder se apegar ao trabalho do técnico Fernando Diniz, depois do que foi visto hoje no Newton Santos, entre Vasco e Fluminense, 1-0 Fluminense com gol de Serna. O Vasco ficou com um a mais por mais de 30 minutos dentro da partida, depois que Adson entrou, e entrou muito bem, dando outra dinâmica para a equipe, e o Vasco não mostrou nenhum tipo de repertório ofensivo e muito menos defensivo, já que, vale a gente lembrar, o Fluminense ficou praticamente próximo ali de fazer o segundo gol, e o Léo Jardim teve que trabalhar mais uma vez. Hoje a gente viu a diferença de uma equipe que vivia um grande momento e estava muito equilibrada também, com um treinador que, mesmo sendo expulso, sua equipe se não se desorganizou. O Fluminense joga hoje um dos maiores níveis aí de futebol do Brasil, junto com o Palmeiras, na minha humilde visão, são os melhores times de 2026 até aqui. Nada disso apaga o fato do Vasco ter feito mais uma atuação bem abaixo do esperado, pífia, não só no seu plano tático, mas também estratégico do técnico Fernando Diniz, com as peças que ele escolheu e no seu modelo de jogo que praticamente não muda, mas principalmente a gente pode também olhar agora, numa nova fase, com uma nova perspectiva. Mais uma vez, o Vasco demite um treinador e a gente também tem que observar o que aconteceu dentro de campo individualmente com esses atletas. O Vasco tem um elenco ruim, Pedrosa? Não. O Vasco tem um elenco mediano? Talvez. Eu acho que a gente está ali no mediano para bom. Agora, isso tudo tem acontecido da parte teórica, em que a gente também olha muitas vezes para o trabalho do treinador, e que deve ser olhado. Fernando Diniz não se sustentava em resultados, não ganhava em São Januário, não conseguia ganhar no Maracanã, não ganhava no Newton Santos, não se protegeu com os clássicos, só ganhava jogos fáceis e jogos que praticamente não valiam nada. Quando venceu um clássico foi contra o Botafogo, com um time praticamente sub-20 do Botafogo e só algumas peças titulares. Então era um trabalho que a diretoria ainda segurava na mão do Fernando Diniz, a torcida já tinha cansado há muito tempo, eu até comentei isso há cerca de 2 semanas, a torcida já demitiu o técnico Fernando Diniz. O campo acabou demitindo hoje, porque sem resultado não há trabalho que se sustente. Agora a gente tem que olhar não só para o futuro, para as opções que o Vasco vai tentar buscar. Em um mercado difícil de treinadores, vai ter que ser muito criativo para não cair nos mesmos erros, mas principalmente esse grupo tem que responder. Não adianta, na teoria, o Vasco ter contratado bons jogadores, o Vasco ter bons jogadores e é sempre aquele potencial hipotético. O Vasco hoje teve uma partida abaixo do esperado coletivamente, muito abaixo do esperado, mas individualmente também foi um terror. Nomes como Nuno Moreira, nomes como também Paulo Henrique, Puma Rodrigues, entre outros que eu poderia citar aqui, o que o Brenner não fez no segundo tempo. A gente viu também o Marino Hinestrosa ainda não conseguindo engrenar, mas tudo isso faz parte da adaptação. Outras boas notícias, como mais uma vez o Rojas, que claramente se tornou um titular por méritos, o organizador da equipe, dos poucos que tenta, um dos poucos que levaram perigo de fato. A entrada do Adson, muito positiva também, um jogador que conviveu com lesões, mas sempre que esteve apto, sempre que esteve 100% para poder ajudar o Vasco, conseguiu. É um jogador que tem experiência, que tem talento, é jovem ainda e tomara que se recupere também dessas lesões. Saldívia e Robert Renan, para mim, fizeram jogos ok, dentro da medida do possível. O Vasco sentiu muita falta do Thiago Mendes hoje, que é o jogador que organiza a equipe, e sem dúvida alguma a falta do Felipe Coutinho, que até então era um dos pilares do trabalho do Diniz. Sai Coutinho e sai Diniz. O Vasco agora vai ter uma nova perspectiva para a temporada 2026. Se ela vai ser positiva ou negativa, a gente vai começar a ver a partir de agora. A gente vai falar muito sobre o jogo de hoje, fazer um apanhado geral do trabalho do Diniz e tentar projetar o que vai acontecer com essa equipe do Vasco, porque
entendo ainda que há tempo para se aproveitar melhor esses reforços, há tempo para adaptar também uma nova forma do time jogar, e por incrível que pareça, ainda consigo ver algumas coisas minimamente positivas em alguns pontos individuais que a gente vai trazer aqui e alguns pontos coletivos também. No geral, foi 90% desastre, mas nem sempre tudo é desastre e a gente vai ver aqui olhando também para frente. Deixe seu like, se inscreva no canal do Pedrosa, ative as notificações, participe comigo no Superchat que a gente vai responder as perguntas que vocês tiverem também. Vou estar dando uma olhada sempre no chat, então se você puder se inscrever aí, deixar o seu like, é muito importante. Agora começa a análise cronológica. Não vi nenhum tipo de coletiva de algum diretor. Vi que o Pedrinho até teve um pronunciamento. Eu tô aqui para agora assistir o pronunciamento do Pedrinho. O desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então eu comunico o desligamento dele e de forma interina vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Queria também só fazer um agradecimento também ao Coutinho por toda a dedicação também, empenho, esforço que ele fez para que viesse para o Vasco da Gama. Na instituição, honrando a camisa, sempre com muito respeito, com dedicação que a instituição merece. Tá bom? Obrigado e boa noite. Bem, tá aí as duas declarações aí, uma sobre o Fernando Diniz demitindo e agradecendo e outra sobre o Coutinho que acabou pedindo para sair também. Foi a notícia da semana, a bomba que caiu, e agora a gente está em outra bomba, que é a demissão do técnico Fernando Diniz. Vi ali uma pergunta sobre perfil, acredito que eles vão começar a buscar, até porque eles vão ter trabalho. O mercado de técnicos não é fácil. Eu acho que é muito provável que a gente veja até, quem sabe, uma busca por um treinador estrangeiro diante do cenário. O Vasco, ele, fora de campo, como diretoria, para ser muito honesto com vocês, eu acho que a diretoria talvez não tenha entregado a lacuna de preencher mais com um volante e também um zagueiro. Isso ainda está sendo buscado. O Vasco continua no mercado buscando esse volante principalmente. Mas olhar para os setores do grupo, e aí você olha as saídas. O Vasco perdeu Ryan, Verratti e Coutinho, mas entregou Spinelli, Brenner, Marino, Rojas. Já tinha o Nuno. Voltou o Adson. Saldívia, hoje inclusive para mim fez uma partida dentro do esperado, uma partida ok. Pelo menos mostra que tem condição de jogar. O Vasco, ele tinha elenco para poder apresentar um pouco mais, principalmente em termos de resultado. E eu acho que foram os resultados que não fizeram o Fernando Diniz acabar continuando. A diretoria fez sua parte, cara. Se você for olhar o retrospecto geral, o Verratti pediu para sair. Não tem o que fazer. O Ryan pediu para ser vendido. Não tem o que fazer. O Coutinho pediu para rescindir o contrato. Não tem o que fazer. Então, até as grandes saídas que o Vasco teve no elenco não foram culpa da diretoria. Foram coisas que aconteceram fugindo do que a diretoria acreditava. Olha para o que vai acontecer daqui para frente. Você tem um cuiabano que vai entrar na equipe e que é bom jogador. O Thiago Mendes hoje não jogou, mas é o titular desse time. Ainda precisa-se de um volante e de um zagueiro. Repito, o time é ruim? É claro que não. Olhar o elenco inteiro e perceber que nos últimos anos o Vasco não chegou perto de ter pelo menos um banco de reservas suficiente para poder substituir, o elenco desse ano ele é bem melhor do que o dos últimos 5 anos, vamos colocar assim. Ao mesmo tempo, eu me preocupo, cara, porque
eu tinha uma expectativa individualmente desses atletas e eu tenho tido uma percepção diferente de vários deles. Eu acho que o Vasco ele tem que sair, repito, do campo hipotético. Isso tem a ver com o treinador? Claro. Isso tem a ver com o plano de jogo? Claro. Tem a ver com o ambiente, tem a ver com a positividade, com a questão da confiança de vitórias. Entrar num ciclo vitorioso faz os caras jogarem mais leve, sem dúvida alguma. Mas se achar que a culpa é só do treinador, não vai ter cobrança no vestiário. Então o único sinal de alerta que eu faço à diretoria é: tem que cobrar os atletas, cara. Porque se não cobrar os atletas, vai vir outro treinador e, repito, daqui a 3 meses a gente vai estar falando da mesma coisa. O Vasco não consegue vencer, tem que trocar o treinador e etc. E é o mesmo problema que o Vasco vem tendo nos últimos 20 anos. O Fernando Diniz fez por onde para ser demitido. Fez por onde. Não tem como defender o deserto de ideias que o Vasco se transformou. Principalmente nesse jogo de hoje. Tendo um a mais por mais de 30 minutos e não conseguir fazer um gol. Um time que finaliza 130 vezes e faz 4 gols nos últimos jogos. Não tem como defender isso. Mas também não tem como defender os jogadores. Não tem como não cobrar de quem tem que ser cobrado. De quem ganha em dia, ganha muito bem e tem o melhor conforto para isso. Eu espero que com a chegada do novo treinador, seja lá qual ele for, mas imagino que o Vasco vai buscar um treinador que acaba priorizando a posse de bola, que acaba priorizando um jogo mais propositivo, digamos assim, até pelo perfil do elenco que foi montado. Os jogadores precisam ajudar também, cara. Porque se os jogadores não acordarem, se eles não entenderem a responsabilidade de vestir essa camisa, se eles não começarem a se dedicarem, se cobrarem mais, não vai adiantar, velho. Não vai adiantar. Assim, é só esse ponto que eu quero alertar pra vocês. Tô falando isso aqui agora. Não tem como. Não tem como olhar para o que o Fernando Diniz fazia e atrelar só a culpa do treinador. O sistema defensivo do Fernando Diniz era uma vergonha. Hoje o Vasco novamente tomou um gol de bola parada, assim como tinha tomado contra o Bahia. Aí é culpa do treinador que não consegue orientar e montar o seu sistema defensivo de uma forma decente numa bola parada. Que aí no caso não é só do treinador, é da comissão técnica. Os jogadores tomaram 2 gols da mesma maneira, entre aspas. Assim, é um negócio ridículo. É um negócio que time dos juniores, time de base não pode tomar. A forma como o Vasco corre para trás é um Deus nos acuda há muito tempo. Os 9 meses de trabalho do Diniz, os 10 meses de trabalho do Diniz, não tiveram 2 meses, 3 meses em que esse time realmente foi consistente defensivamente. Sim, você vai pegar ali 6, 7 partidas em que esse time foi consistente de fato defensivamente. Lembro até uma muito específica contra o Red Bull Bragantino fora de casa, que o Vasco vence o jogo e vence muito bem. E aquele jogo o Vasco se defendeu muito fora de casa lá no estádio do Red Bull Bragantino. E só. Lembradas que o Vasco sofreu defensivamente, eu ficaria aqui a live inteira. O que salvava o trabalho do Diniz era justamente a questão ofensiva. Era como esse time conseguia produzir e esse time conseguia colocar a bola na casinha. Só que esse equilíbrio, ele nunca acontecia. É um time que fez 55 gols no Campeonato Brasileiro e tomou 60. É um time que durante uma boa parte do trabalho do Diniz tinha que vencer por 3 ou fazer 3 gols para sair com a vitória de campo. Então é muito difícil você proteger isso. O Fernando Diniz teve um trabalho de pico quando chega a segunda janela e que ele recebe os reforços. O time melhora e muito. Pega ali uma série de... Em 12 jogos teve até só uma derrota. Conseguiu emplacar 7 vitórias, 4 empates. Um time que conseguiu ter uma consistência a ponto de sair da zona do rebaixamento e em algum momento sonhar com pré-libertadores. Sonhou e acordou. Porque não conseguiu manter a regularidade. Foi para o Campeonato Brasileiro, já com cabeça em Copa do Brasil. E o Vasco fez uma campanha terrível na reta final, nos últimos 8, 9 jogos. Terrível mesmo. Só que entra a Copa do Brasil e o time joga bem. Contra o Fluminense, primeiro e segundo jogo. O Vasco foi melhor nos 2 jogos. Isso dá uma sobrevida, chega a uma final. Uma final depois de 14 anos. 14 anos sem chegar a uma final nacional. Dentro do Maracanã, estádio lotado. Era a oportunidade para o Vasco ganhar o título. O Vasco perdeu o título. Só que perdeu o título tendo feito um bom jogo na Neoquímica Arena e um jogo ruim dentro do Maracanã. Com mais uma vez erros individuais sendo cruciais. Cuesta, Léo Jardim,
entre outros que a gente poderia citar aqui. Perdeu. Vira o ano, o trabalho do Diniz esfarela. Mas ele esfarela em todos os setores. O time que pelo menos fazia gol parou de fazer. O time que pelo menos tinha padrão para poder atacar parou de ter padrão e repertório. Se acostumou a cruzar e cruzar muitas bolas. E o pior, nos jogos em que produziu decentemente para poder vencer, não conseguiu. O desempenho contra a Madureira, o desempenho contra a Chapecoense, o desempenho contra o Bahia, era um desempenho que o Vasco poderia até não ter perdido. Poderia ter vencido o Madureira tranquilamente, poderia ter vencido a Chapecoense tranquilamente. Poderia ter acontecido. Mas não aconteceu. E aí quando você une um time frágil defensivamente com um time que lá na frente até produz, mas não consegue fazer gol, o resultado, meu amigo, não vai ser a vitória. Outro ponto muito importante desse trabalho do Diniz, que não engrenou, São Januário. Como é que São Januário parou de ser uma fortaleza para o Vasco, um estádio em que mesmo quando o Vasco não tivesse num dia tecnicamente muito bom, era momento de arrancar vitórias. Era momento de arrancar resultados. São Januário sempre jogou dos piores aos melhores técnicos. E com o Diniz, São Januário se tornou num ambiente de frustração. O que foi cada vez mais tirando a paciência do torcedor. Então, quando você olha para todo esse cenário, com a perda de jogadores, mas com a chegada de outros jogadores, e a gente passando aí de um momento chegando praticamente em março dentro da temporada, de um trabalho que começou há 10 meses, o que aconteceu hoje em campo retrata tudo que a gente veio construindo aqui. Que é um time que não conseguiu se defender, nem mesmo com a parte ofensiva, que era muitas vezes o termômetro e a desculpa de a gente produz, a gente tem desempenho, a gente tem bons jogadores. E era verdade. Só que a forma como o Vasco se defendia, ela nunca mudou. E essa forma é muito negativa para o clube. Eu comentei na minha crônica de pós-jogo, antes de saber que ele seria demitido, o seguinte: vencer o Vasco custa muito pouco. Custa muito pouco vencer o Vasco. É muito fácil ferir o Vasco. Enquanto custa muito pouco vencer o Vasco para qualquer time que se monte decentemente, no caso do Fluminense, um dos melhores times do Brasil na atualidade, ganhar para o Vasco é o item mais caro que tem. É sempre sofrido. Você sempre tem que trabalhar muito para poder conquistar aquilo ali. As vitórias do Vasco, elas são muito suadas. Já os empates e as derrotas, eles geralmente acontecem de forma muito fácil. Então o trabalho, infelizmente, não foi sustentado. Não foi sustentado, nem por ele, nem pelos atletas. É uma responsabilidade que pode até ser um pouco maior dele, mas ela também tem que ser dividida com as pessoas que estavam em campo. Não é normal você finalizar mais de 120 vezes e não conseguir converter. Não é normal também o plano defensivo do Diniz ser uma água, e não é normal também o repertório dessa equipe, que é um treinador que sempre foi notabilizado e sempre se orgulhou de ter ideias ofensivas. No Vasco virou um deserto. Virou um deserto. O trabalho ruiu, a diretoria, que sim, tinha muita confiança nele, também abre mão de Fernando Diniz, e agora o Vasco vai em busca de um novo treinador. Mais um ciclo se repete? Não que não seja merecido. Quando você não tem sinergia com a torcida, quando você não tem sinergia com os resultados, e a própria diretoria não consegue ver que esses dois pontos não estão balanceados, é impossível defender qualquer coisa. E quando eu falo sinergia, é porque todo jogo, independentemente do Vasco jogar bem ou não jogar bem, se não vencesse, ia ser vaia, ia ser vai tomar no cu de Diniz. Tem como julgar a torcida? Nem por um instante. A torcida tem direito de vaiar, de reclamar. A torcida tem direito de estar de saco cheio de ver o Vasco sempre perder. Maravilha, rapaziada, baita notícia aí que o Vasco acaba de fazer, né? A derrota aí do Fluminense trouxe uma uma importante notícia para o Vasco, que foi a demissão do fraquíssimo Fernando Diniz, que mais uma vez não conseguiu ser eficiente com o Vasco e dando muito desfecho, muito mole, e acabou aí se queimando com a torcida. O Vasco, que também deu muito mole numa semana de decisão, teve essa saída do Felipe Coutinho nas vésperas de um clássico, de uma semifinal, de um jogo importante, e também agora o desligamento do treinador, que não é mais técnico
do clube cruzmaltino. O Vasco agora vai seguir aí em frente com o interino e as buscas será incessante agora para um novo técnico do Vasco da Gama. E nomes já são ventilados e está sendo especulados no momento. Não podemos falar agora no momento, mas a minha opinião seria uma baita contratação se o Vasco fosse atrás do Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. Deixe aí no comentário qual o nome ideal para o técnico do Vasco para essa nova trajetória. Deixe aí no comentário, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e ative o sino das notificações. Até o próximo vídeo. Fui!